Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Danucci. É com muito prazer que eu estou aqui para a gente iniciar mais uma aula de História. Espero que vocês estejam bem, com muita saúde, com muita paz no coração. Vocês podem observar aqui, não sei se vocês estão conseguindo analisar aqui essa imagem, deixa eu afastar um pouquinho aqui, ó, né? Esse símbolo aqui é o símbolo do comunismo. Deixa eu colocar pertinho aqui, tá certo? Uma cidade destruída. Não sei se alguém está conseguindo lembrar que imagem é essa. Mas vamos cá iniciar para a gente poder observar isso, né? E discutir um pouco mais sobre o tema da nossa aula. O livro, né, que eu estou usando para elaborar aqui esse material é o livro Olhares da História, a coleção, né, de Cláudio Vicentino e Bruno Vicentino. Né? O livro é do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá, Segunda Guerra Mundial, tema da nossa aula de hoje, tá bom? A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de grandes proporções que envolveu diversas nações do planeta. Não foi todas, tá certo? Mundial porque teve gente de todo canto do planeta. Além das batalhas que deixaram cidades em ruínas, essa guerra foi marcada pelo extermínio de milhões de pessoas de grupos sociais minoritários nos campos de concentração da Alemanha nazista. Em 2015, a imprensa mundial noticiou os 70 anos do fim dos campos de concentração nazista. Fala-se em libertação dos campos, né? Quais teriam sido as intenções do governo nazista ao construir campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial? Por que eles fizeram esse negócio? Campos de concentração. Por que é importante hoje que tragédias como essa sejam relembradas e discutidas em museus e memoriais, como no exemplo da foto desta página que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Na imagem aqui, a gente observa o Museu Memorial, né, de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, o principal campo de concentração, né, Auschwitz, e aqui esses jovens eles estão no museu em 2015, né, analisando, olhando a roupa das pessoas que foram assassinadas lá pelo Estado nazista. Por que é importante a gente relembrar isso? Reflita aí, pense um pouquinho. Vamos lá, começar aqui. Dá um zoom aqui para a gente ver os principais acontecimentos. Né? A guerra começou em 39 até 45. Antes da guerra, a gente tem a espécie de preliminar, né? A Guerra Civil Espanhola, onde muitas armas foram testadas. Nós temos aqui a invasão da Polônia no início da Segunda Guerra Mundial em 39. O eixo começa uma fase aqui de vitórias. Posteriormente, os Estados Unidos entram na guerra e a derrota deles tem início. Né? Além dos Estados Unidos, tem aqui também a Batalha de Stalingrado, onde os russos derrotam, já no território russo, derrotam os nazistas. O Brasil faz uma aliança com os americanos também, entra na guerra, né, sabiamente, o Getúlio Vargas fez isso. Além de ganhar financeiramente, já sabia que a guerra estava praticamente perdida. E a gente vai aqui em 43, os aliados começam a vitória mesmo, né? Entrando na Itália, já quase chegando ali na Alemanha, no dia D, onde eles desembarcam, né, lá na Normandia. Aqui os russos já tinham praticamente chegado em Berlim. Tá? E 45, o fim oficial da guerra, e junto com o fim da guerra tem também o fim Era Vargas, que é um tempo a gente discutir depois, mas tem uma relação intrínseca, certo? Então vamos lá aqui falar da guerra. Os efeitos da crise de 29 provocou uma crise econômica terrível na Inglaterra. Então a crise de 29 vai fazer com que surja na Inglaterra espécies de governos populistas e ao mesmo tempo autoritários, dizendo que sabem resolver o problema, que, que vão conseguir salvar o povo, salvar o país, e sempre tem esses caras querendo salvar tudo, ninguém consegue, certo? Eles, na verdade, eles querem tomar o poder para si. O que aconteceu na Alemanha com Hitler e na Itália, principalmente com o Mussolini, mas acontece também na Espanha com Franco, né? No Japão. O Japão já era uma monarquia secular, né? Havia imperador e tal, e o exército comandava praticamente o Japão, né? Generais autoritários. E no Brasil, Getúlio Vargas, por exemplo, né? Chega ao poder no modelo democrático, depois torna um ditador. Na Europa, para não entrar noutra guerra, eles criam a Liga das Nações, sem muita importância a princípio. Né? Os países ricos, grandes aqui da Liga das Nações, simplesmente fizeram ela para dominar os mais fracos.
E havia uma ideia de apaziguamento, ninguém queria outra guerra, então sempre eles buscavam a diplomacia ao invés do conflito direto. E isso vai fazer com que alguns países que perderam a Primeira Guerra sintam-se com o caminho livre, né, para poder se rearmar, tá certo? Na Guerra Civil Espanhola, onde os democratas chegam a ganhar a eleição e os generais não deixam, né, o exército não deixa o Franco, aliado Hitler, né, muitos comunistas vão para lá também para ajudar os democratas, eles acabam, os democratas liberais, né, nesse clima também de, de uma Europa assim, destruída pela guerra e arrasada pela crise econômica. Certo? Então havia muito conflito político, conflito violento mesmo. E a Espanha fica dividida nessa guerra civil, que com a ajuda da Itália, principalmente da Alemanha, né, o Franco consegue derrotar os seus opositores e se torna um ditador, né, na Espanha. Há também, nesse período, eles observando uma coisa em comum entre eles, né, o ódio ao comunismo, por exemplo, certo? Os inimigos em comum, o liberalismo, o comunismo, eles fazem um eixo Roma, né, Itália, Berlim, Alemanha, Tóquio, Japão, certo? É uma aliança que vai na Segunda Guerra permanecer. Nessa imagem aqui a gente vê a estátua do Francisco Franco, né, sendo removido de um quartel militar em Valência. Essa é a Lei da Memória Histórica, aprovada em 2007, certo? Lá na Espanha. Ela obriga, pessoal, olha só que interessante, a retirada de todos os símbolos do regime franquista das vias públicas espanholas. Né? Isso aqui é um modelo que nós deveríamos até seguir aqui também com qualquer ditador autoritário, seja ele qual for. Né? Soldados alemães, nessa outra foto que cruzam, né? Ponte de Colônia, durante a ocupação da Remânia, a região entre França e Alemanha, certo? Então a Alemanha já estava querendo alguns territórios, querendo caçar confusão, certo? E os países não, agora não vamos entrar em conflito, vamos conversar. E o Hitler sempre concordando, mas já tinha aquele plano, né, de fazer essa revanche depois. No expansionismo alemão tinha aquela ideia de espaço vital, que o país só podia crescer se tivesse certo tamanho. Ele domina logo os Anschluss, né, na Tchecoslováquia, região da Tchecoslováquia, depois faz o acordo de Munique com a Inglaterra e a França, na coisa, não vamos invadir mais nada não, ficar de boa, já tomamos essa região aqui, quero o que a gente precisar porque é a região que pertence a gente. Faz escondido o pacto de não agressão, né, da Alemanha com a União Soviética. Um pacto não era só de não agressão, tinha também alguns acordos militares, econômicos, tá certo? Porque a Alemanha precisava do fornecimento das fontes energéticas do petróleo soviético. Então, tinha um acordo econômico ali também junto com esse acordo de não agressão, certo? Mas oficialmente os países não sabiam. E isso era para que a Alemanha não fizesse uma guerra como na primeira, né, para ser atacada por todo lado. Então eles queriam deixar o lado da União Soviética em paz por enquanto e mirar naquilo que lhe interessava naquele momento, que era a Europa ocidental, né, o lado da França e da Polônia. E assim ele faz, né, invade a Polônia rapidamente em 39 e dá início à guerra. Por quê? Porque semelhante ao que aconteceu na Primeira Guerra, é que haviam blocos que tinham alianças. Por exemplo, a Polônia era aliada da Inglaterra. Então, se o cara atacasse aqui a Polônia, o Reino Unido, né, vinha ao socorro dela. Havia esses blocos também. A mesma coisa com a França, certo? E dessa forma, quando Hitler, a Alemanha invade a Polônia, tem início a Segunda Guerra Mundial. Então observe aqui, a Alemanha até 33, né, antes da guerra, o tamanho dela já era imensa, né, a gente pode observar aqui, com a remilitarização em massa de 36, ó, que é a região de Sarre. Depois domina o território tcheco, né, anexado pela Hungria, esse território aqui, ó, os países já estavam começando praticamente a dizer vai ter guerra. Né, um dominando um pedaço, outro pega no outro. Né. Esse é o território em vermelho, tcheco-eslovaco, né, anexado pela Polônia. A Polônia também pegou uma pontinha. E os alemães, né? Anschluss, na divisa aqui na Áustria, no território da Áustria, onde eles dominam. Os Sudetos, né? A região ao redor da Tchecoslováquia. Memel, certo? É uma região aqui na Lituânia, bem que é ao norte, né? Perto da região, também é o território alemão, na Prússia.
Você tem também o território de Boemia e Morávia, que é o resto aqui da região, né, chamada na época Tchecoslováquia, e a região de Danzig, que é aqui no corredor polonês, no famoso corredor polonês, né, onde eles vão dominar esse território e a partir daí invadem de vez a Polônia. Nessa imagem aqui, cara, é muito legal vocês analisarem. Deixa eu até apagar aqui, ó, essas marcas que eu fiz aqui com a borracha. Ó, aqui é uma mulher, né, vocês podem ver aqui, ó, mulher de Cheb, da Tchecoslováquia. Ela faz saudação nazista em pranto, né, chorando diante das tropas alemãs, que é a foto de 38. Com essa imagem, deixa eu voltar ela aqui, a gente pode observar que pelo menos a boa parte das populações locais não estavam assim, satisfeitas, né, com a invasão nazista. Né? Apesar de muitas elites locais gostarem, porque se privilegiavam de alguma forma, a maior parte da população não queria isso não. E a tática de guerra deles era o Blitzkrieg, né, a ocupação rápida, né, veloz mesmo, né, uma guerra relâmpago, rapidamente com tanques de guerra, com aviões e conquistavam a cidade. Assim ocorre com a ocupação da França, quase com a Inglaterra. A Inglaterra porque tem o oceano ali, o Canal da Mancha, né, entre a Europa e a Inglaterra, então não deu para fazer isso, mas ainda houve bombardeios aéreos diversos da certa Inglaterra. No norte da África há também os ataques italianos, né, a região da Etiópia principalmente, da Tunísia. Em 41, a Alemanha invade a União Soviética, que foi o maior erro do Hitler, mas era quase que inevitável, porque como ele não conseguiu invadir a Inglaterra, bombardeou, mas os ingleses conseguiram se defender, a única saída para ele, para manter a guerra, era invadir a União Soviética e ir atrás das riquezas naturais, que era o petróleo que ele precisava para continuar ainda o movimento de guerra, porque eles achavam que a guerra ia ser rápida. Ia dominar todo mundo ali e tal, e vencê-la. Quando chega na Inglaterra, o negócio começa a ficar complicado, porque eles não conseguem invadir. A guerra vai se prolongando e vai acabando o seu petróleo, né, suas reservas de petróleo. Em 41, o Japão, querendo dominar o Pacífico, faz o ataque à base naval americana no Havaí de Pearl Harbor. Aí pronto, quando eles atacam Pearl Harbor, os americanos entram na guerra do lado oposto, né, ao eixo, que são os aliados, do lado da Inglaterra, do lado da França, e a balança vai pesar para esse lado, né, do lado também da União Soviética, não vamos esquecer que os próprios alemães que tinham um acordo com eles tinham quebrado. Né? Então você vai ter aqui União Soviética, Estados Unidos, Grã-Bretanha, né, Reino Unido, e a França mesmo sendo dominada, mas essa é a aliança, né, das maiores potências do mundo na época contra basicamente ele, a Alemanha, né, também o Japão era muito forte, não podemos esquecer, mas eles não vão resistir. E assim, quando os americanos entram na guerra, nessa imagem aqui, vocês podem ver, os soldados alemães em ofensiva durante a Batalha de Moscou, em 43, quase chegam à cidade de Moscou, não conseguem. Né? Na foto podemos observar um dos tanques da divisão Panzer, certo? Tanque de guerra alemão. Mais uma vez, o frio alemão, a dificuldade de invadir a Rússia sem estradas, os russos que iam sempre deixando território, se preparando lá atrás, tá certo? Depois do rio Volga, para poder contra-atacar, foram deixando, os alemães foram chegando, desgastando, em certo momento os russos cercaram Stalingrado, né? E sem poder chegar ajuda, alimento, uma carnificina, mais de 1 milhão de alemães morreram nessa batalha e começa o declínio alemão. Nessa outra imagem aqui é um cartaz de propaganda, né, mostra um samurai, guerreiro japonês, né, tradicional, destruindo os navios dos aliados. Né? Isso basicamente foi o que aconteceu em Pearl Harbor. Certo? E foi um ataque surpresa, né? Ninguém esperava, mas os americanos vão se reorganizar e vão fazer o contra-ataque ao Japão. Nessa imagem aqui a gente pode ver ao máximo que o Japão conseguiram se expandir. Certo? Se você continuar o restante do mapa aqui, você vai observar que tem os Estados Unidos. Né? O planeta é redondo, arredondado, então vai chegar aos Estados Unidos. Então os americanos também queriam essa região, certo? Do Pacífico, eles se interessavam. O Japão vai chegar até aqui a Austrália, né? Indonésia, Nova Guiné, Filipinas, China, a parte litorânea, Manchúria,
também brigando aqui com a União Soviética por essa região. A Alemanha, tá certo? Vai dominar regiões aqui da África, Alemanha e Itália, né? Da África, a Europa quase toda, exceto que o Reino Unido, que vai escapar basicamente. Portugal e Espanha não entram nessa conta, porque eram países neutros, tá certo? Mas também, a qualquer momento, se não obedecessem o que os alemães queriam, iam ser dominados, né? Não tinha como eles resistirem. E a partir de 42 começa a derrocada do eixo. Né? Como é que isso acontece? Quando os aliados começam, a partir de Stalingrado, né, quando eles são derrotados, os russos que os derrotam lá começam a ir em direção a Berlim, certo? Empurrando os alemães para trás, empurrando, até que os russos vão conseguir chegar em Berlim ainda em 44. E na segunda frente aliada acontece a vitória, né, na África, a derrota italiana, e é onde os brasileiros entram na guerra, no norte da África, e também lutando na Itália, primeiro para derrotar os italianos, que eles derrotam Mussolini, e posteriormente os nazistas, que tinham ido lá para ajudar o Mussolini. E aquela imagem que eu coloquei no início, essa daqui, ó, um soldado soviético que hasteia a bandeira de seu país, né, em um edifício de Berlim, em maio de 45, quando eles chegam mesmo à capital alemã. Né? Chegam à Alemanha em 44, mas em maio eles chegam à capital e colocam lá a bandeira do seu país, né, para demonstrar a derrota mesmo dos nazistas. Nessa outra imagem aqui, digamos assim, a terceira ofensiva, tá certo? Que é o dia D, onde as forças aliadas desembarcam na Normandia, costa noroeste da França, abrindo uma terceira frente de avanço contra a Alemanha. Na foto, ao desembarque dos soldados norte-americanos na praia de Omaha, em junho de 1944. No detalhe, soldados dos navios, né, desembarcam da operação. Os navios anfíbios, né, colocavam bem pertinho lá da praia, abria a tampa nos barcos, os soldados iam descendo. Né, mais de 1 milhão de soldados desceram lá na praia e foram também libertando a França e encurralando cada vez mais a Alemanha em si mesma. E para finalizar mesmo a guerra, que os japoneses não queriam se render, os americanos criaram, né, a bomba atômica, haviam criado um pouquinho antes, e soltaram lá. Vamos ver como foi isso aqui. Ó. No final da guerra, o projeto Manhattan era maior do que toda a indústria automobilística dos Estados Unidos. Mas esse foi apenas o trabalho de preparação, o suprimento do material necessário. Surgiam problemas científicos em escalas jamais encontradas antes. Para essa tarefa seria necessário reunir as maiores inteligências científicas do país. A escuridão da última hora da noite foi subitamente interrompida por um clarão imenso e ofuscante, seguido de uma estranha e silenciosa rajada de calor. Formou-se uma imensa nuvem em formato de cogumelo, subindo gradualmente 12 quilômetros em direção à atmosfera. A aterrorizada face esquelética de Oppenheimer estava consciente das palavras do Bhagavad Gita que lhe vinha à mente. Transformei-me na morte, a destruidora de mundo. Né? Quando ele viu aquela bomba que ele tinha criado, ele viu que ela poderia, né, destruir toda a humanidade. Isso aqui é o que aconteceu lá em 45, 6 de agosto, né, em Hiroshima, e depois dia 9 em Nagasaki, né, que é a cidade de Hiroshima totalmente destruída. A bomba é soltada por um avião, né, e ela cai próximo à Terra, arrasa tudo, né, depois aquele cogumelo e sai espalhando radiação, praticamente inabitando, né, a região onde essa radiação foi despejada, digamos assim, porque ela polui o solo, polui as águas e os vegetais, né, que lá possivelmente possam crescer. A radiação demora milhões de anos para poder se desgastar até que ela se neutralize, tá certo? Na terceira frente aliada que eu falei para vocês foi o dia D, né, onde desembarcam na Normandia e os americanos lançam as bombas atômicas contra o Japão, forçando realmente a sua rendição, porque os japoneses se matavam, né, os kamikazes, se matavam, davam sua vida pelo imperador, que era quase um deus para eles, mas não se rendiam. Até que isso aconteceu
a partir das bombas atômicas, que eles viram que podia o Japão totalmente ser destruído, né, com aquilo ali. Essa foto aqui mostra um soldado brasileiro, né, da FEB, que confraterniza com criança italiana. Pode observar pela imagem que é um soldado negro, né, dirigindo aqui um carro. A menina tem uma bandeira dos Estados Unidos nas mãos. A meninazinha aqui. Aí o menino imita os adultos, né, como se fosse um rifle. Conta de 44. O Brasil na guerra. Por que o Brasil entra na guerra? Entra do lado dos aliados. É importante lembrar que o Brasil tinha um governo mais parecido com o do Hitler do que com o governo americano, um presidencialismo. O Brasil era uma ditadura varguista, com muitas características nacionalistas, fascistas. É bom perceber isso. Mas o Vargas fica ali meio receoso. Tá? Quando ele vê em 42 que a guerra vai ser vencida pelos aliados, ele entra, né, do lado dos aliados, além também de receber muita ajuda financeira e tecnológica dos americanos, né? Empréstimos em bilhões de dólares e a construção da siderúrgica nacional que vai proporcionar a industrialização do país, certo? E o que a gente sobra da guerra, que é o Holocausto, o sacrifício de milhões, né? 6 milhões mais ou menos de judeus, né, mortos pelos nazistas. Na conferência aqui de Teherã, eles já bolam um plano para poder destruir a Alemanha, que são aqueles ataques, né? Pode-se dizer que foi aqui através de Stalingrado, certo? Através aqui de baixo, né, da Itália e através aqui da Normandia, né? Foi assim que eles iniciaram o ataque em direção à Alemanha. Na conferência de Yalta, eles bolam a criação de uma organização supranacional, maior que as nações, para poder evitar conflitos mundiais. E na conferência de Potsdam, eles planejam essa divisão da Alemanha. A Alemanha fica dividida, a parte pela Grã-Bretanha, vocês podem observar aqui, né, a parte mais lilás, a parte rosa aqui pela França, né, só uma pontinha, observem, e os Estados Unidos. Mas na verdade quem vai controlar isso aqui tudo são os norte-americanos, certo? E do outro lado a parte verde, cuja capital da Alemanha ficou lá, né, Berlim, pertencia à União Soviética. A própria Berlim também ficou dividida entre com essas zonas também, né? A própria cidade, a própria capital ficou dividida, né? Entre essas 4 nações, mas que na verdade, na prática, quem dominava a parte centro-oriental, do lado direito do mapa, né, da cidade, era a União Soviética, do lado esquerdo os Estados Unidos. E assim, quando acabar a Segunda Guerra Mundial, as duas potências iniciam uma guerra fria, uma guerra não direta entre eles. Né? E na Europa a gente pode observar o estado de bem-estar social, um estado em que a população tinha uma vida relativamente boa, né? E o socialismo real, que são os dois modelos que vão ser adotados. Né? O capitalismo liberal ele é muito cruel, né? O neoliberal que a gente vive hoje no Brasil, a gente está sofrendo, sentindo as consequências. Né? Então, os europeus dos Estados Unidos sabiam que se implantasse um modelo agressivo de capitalismo, a Europa ia ser comunista, né? Porque no comunismo, no modelo socialismo socialista que foi implantado na União Soviética, não havia, por exemplo, desemprego, havia uma condição de vida muito boa, tá certo? Então, as pessoas queriam, obviamente, isso que o povo quer, viver melhor. Né? É o que eles fizeram, implantaram um capitalismo, onde você também tinha salário, você também tinha emprego, né? Você tinha renda, certo? Tinha liberdade, né? Que é o que não havia no lado soviético. Então, você implantou um modelo para confrontar com outro. Acaba que, com o desgaste do tempo na União Soviética, o que prevalece é o estado de bem-estar social na Europa, certo? É o que o mapa nos mostra aqui, que eu já comentei para vocês. E a gente encerra. Deixa eu voltar aqui. Pronto, aqui a gente encerra a nossa aula. Vou passar para cá pronto para a gente finalizar. Certo? Espero que vocês tenham compreendido, tenham espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais, a conhecer um pouco mais, né, sobre a Segunda Guerra Mundial, que a partir dela o mundo ganhou outra configuração. Né? Tem um período que a gente chama de Guerra Fria que é bem interessante para a gente poder compreender o que hoje alguns falam em comunismo, outros falam em capitalismo. Né? O que realmente tudo isso quer dizer. Né? Por que existem grupos ainda hoje falando de fascismo. Né? Então, para a gente compreender isso, é importante passar por esse período da história.
Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre isso. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Até a próxima aula.